Boa noite, estamos ao vivo, mais uma noite aqui da série Conhecer-se, a terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre inconsciência. Boa noite, Fabiana, Nina, Leone entrou, Michele. Boa noite, rapaziada. Vou trocar uma ideia aqui com vocês enquanto o pessoal vai entrando. Então, hoje a gente vai falar sobre inconsciência. Semana passada a gente falou sobre identificação, como que a gente cria essa ideia que a gente tem da gente, como que essa ideia não é o que a gente de fato é. Boa noite, Michele. E boa noite, rapaziada. Então, eu vou voltar um pouquinho no assunto da identificação, só pra gente fazer o link, pra gente pegar o embalo e entrar na inconsciência. Entrar não, a gente vai sair da inconsciência. Não sei quem viu aí, ontem eu achei um filhotinho de passarinho, não conseguia nem saber qual era o passarinho, de tão novinho, devia ter nascido ontem mesmo. Ele caiu do ninho, estava todo machucadinho. E aí eu trouxe ele para cuidar. Essa noite foi até, a gente dormiu pouco, uma porrada da madrugada a gente foi deitar, 4 horas da manhã a gente já estava de pé de novo para alimentar ele. Aí eu saí hoje para comprar uma papinha de passarinho bebê, mas infelizmente ele fez a passagemzinha dele. Mas ele ensinou tanta coisa para mim e para Nina essa noite, sabe? Cara, a gente chorou tanto, a gente se emocionou tanto com tanto aprendizado que a gente teve com a força dele, sabe? Porque já apareceram outros passarinhos aqui, a gente tem uma gatinha, a lavanda, e às vezes a lavanda aparece com um passarinho aqui, já apareceu com filhotinho de passarinho outras vezes, mas mesmo os outros mais velhos, mais fortes, eles não aguentaram tanto tempo quanto esse que era recém-nascido aguentou, sabe? A gente botou o nome dele de Guerreirinho. E ele segurou a onda legal. E a pele dele era transparente, ao ponto de a gente ver o pulmãozinho, a gente ver as costelas, a gente via o intestino fazendo a digestão. E isso me lembrou, me remeteu a como funciona o nosso pensamento, sabe? Porque aquele serzinho tão pequenininho, tão frágil, cara, ele era do tamanho dessa cabeça do meu dedo aqui, assim. E a percepção de que existe uma inteligência por trás, fazendo todo esse processo de digestão, de respiração, do coraçãozinho batendo, sabe? Existe uma inteligência milagrosa por trás disso que a gente parou de dar importância, sabe, para essa inteligência que existe. E é como também a questão do pensamento, sabe? Porque a gente fala, eu penso, mas em geral a gente não pensa. É como se a gente estivesse falando, eu faço a minha própria digestão, eu faço meu coração bater, eu faço a troca gasosa do ar no pulmão. E a gente não faz, é automático, a gente não tem controle sobre isso. E hoje, a maioria das pessoas diz que pensa, mas não pensa. É o organismo que está pensando automaticamente pela pessoa. Boa noite, Cacau. O pensamento, ele é automático. A gente não tem mais controle, a gente não pensa. O pensamento pensa por si só. Ele tomou conta da gente. E é por isso que eu vim aqui hoje para a gente falar sobre a inconsciência.
Eu acredito que muita gente que está aqui gostaria de mudar a própria realidade. Dificilmente as pessoas estão procurando sobre esse assunto, estão 100% satisfeitos com a vida, com os resultados que têm. E eu queria trazer para a gente aqui um pouquinho, porque para a gente alcançar outros resultados, a camisa do Pet Sound, para a gente alcançar outros resultados, a gente precisa entender como esses resultados são criados. Então eu vou passar aqui rapidinho, eu vou desabilitar os comentários bem rápido, porque eu vou colocar umas imagens aqui. Então, como é que os resultados são criados? A gente quer mudar os resultados, porque na maioria das vezes a gente acha que se mudar os resultados, a gente muda quem a gente é. Ah, se eu tiver dinheiro, eu vou ser melhor. Se eu alcançar aquilo, eu vou ser mais feliz, eu vou ser isso. A gente acha que se a gente mudar os nossos resultados, os resultados vão mudar quem a gente é. Então a gente pensa de fora para dentro. Eu vou mudar lá fora para resolver os problemas que estão aqui dentro. Só que como é que a gente cria esses resultados? Os resultados, eles são criados pelas nossas ações. E as nossas ações são criadas pelo nosso modo de pensar. A gente pode tentar mudar as nossas ações também, mas vai ser muito difícil, uma vez que as nossas ações elas são geradas pelo nosso modo de pensar. E a gente tem que pensar, como que eu vou mudar o meu modo de pensar? A gente sabe como é difícil mudar o nosso modo de pensar, porque a gente está anos e anos e anos e anos e anos pensando do mesmo jeito, sem conseguir sair daquele ciclo. E o que gera o nosso modo de pensar? O nosso modo de pensar, ele vem da nossa noção de eu. Se a gente acha que a gente é isso, que a gente é aquilo, a gente reage a partir disso, a gente age a partir disso. Se eu acho que eu sou um bosta, eu tenho medo das situações, então o meu modo de pensar é um modo medroso, eu acho que as situações são desafiadoras demais, eu não me coloco nessas situações. E como que a gente consegue trocar nossa noção de eu? Porque é uma coisa que está muito enraizada na gente. Sabe? A nossa noção de eu a gente vem construindo durante muito tempo. Então, se a gente não conseguir acertar essa questão da nossa noção de eu, do que a gente pensa da gente, isso vai influenciar o nosso modo de pensar, porque o nosso modo de pensar também é o nosso modo de perceber. A gente percebe e age e pensa de acordo com o que a gente percebe. Isso vai influenciar as nossas ações, e as nossas ações vão influenciar os nossos resultados. Então a gente tem que ir se aprofundando cada vez mais dentro da gente, para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente quer. Senão os resultados vão ser para sempre os mesmos. E como é que a gente consegue mexer na noção de eu? Que aí as pessoas falam, aí vem as crenças limitantes, o que eu penso de mim, e eu tenho que mudar as minhas crenças sobre mim. E na verdade não é assim. Você pode até tentar, vai ser extremamente trabalhoso e pouquíssimo eficiente. Pouquíssimo eficiente. O trabalho que você vai ter não vai ser proporcional à eficiência disso. Então, como é que a gente pode resolver esse problema para conseguir novos resultados? Trazendo a consciência para a equação. A nossa noção de eu, não importa se a nossa noção de eu é boa ou ruim, sabe? Se a nossa percepção de quem é a gente. A nossa noção de eu ela não pode partir das nossas opiniões sobre nós mesmos. A nossa noção de eu ela tem que partir da nossa consciência. Porque não importa se a gente se acha bom, se a gente se acha ruim, se a gente se acha bonito, se a gente se acha feio. Basear a nossa noção de eu nas nossas opiniões sobre nós mesmos sempre vai levar a gente para ter um modo de pensar equivocado
E a gente, através disso, vai ter ações equivocadas e os resultados não vão ter nada a ver com o que a gente espera que eles sejam. Então, vocês estão entendendo até aqui, galera? Porque agora eu vou começar a entrar no conteúdo do porquê que a inconsciência ela vai interferir tanto nos nossos resultados, porquê que a gente se sente tão insatisfeito. E antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, queria convidar vocês para a gente fazer uma açãozinha aqui e compartilhar isso com a galera, com quem a gente acha que merece ouvir esse conteúdo, merece sair da estagnação. Eu vou mandar para uma rapaziada aqui, meu irmão Lian entrou. Vou mandando para o pessoal aqui, quem tiver online. Beleza, marquei um monte de gente aqui. E é isso. Já enviei pra rapaziada. Fala, Lian, meu irmão. Obrigado pra rapaziada aí, todo mundo que entrou, todo mundo que compartilhou. Eu vou tirar um pouquinho os comentários pra gente focar. Eu vou trazer algumas imagenzinhas aqui. E aí fica melhor da gente ver. Então, o que a gente vai ver hoje aqui? O que é inconsciência? Por que é tão difícil de sair da inconsciência? Se existe uma verdade, e se essa verdade, como é que a gente pode conhecer essa verdade? E como é que a gente pode se libertar dessa inconsciência? Não existe um passo a passo para a gente sair da inconsciência e se tornar consciente. Porque o processo que a gente levou para se tornar inconsciente foi a gente que viveu, a gente desenvolveu isso. E assim como foi a gente que se colocou na inconsciência, só a gente vai conseguir se tirar. Não existe um passo a passo. Esse processo é diferente para cada um. Só que a gente precisa entender algumas coisas nesse processo para facilitar a gente de entender o que é isso. O que é inconsciência? A inconsciência, a gente perdeu a consciência de quem a gente é. A gente começou a viver num mundo conceitual. A gente baseia a nossa noção de eu nas opiniões que a gente tem sobre a gente, sabe? E a gente não consegue mais enxergar o que tem por trás dessas opiniões que a gente tem sobre a gente. A gente está tão perdido, sabe, nas características que a gente colocou sobre a gente, se a gente é capaz, burro, feio, ansioso, sabe? Aí você se identifica com ser brasileiro, com posição política. Se você tá rico, você se identifica com o seu dinheiro. Você começa a achar que essas coisas, você esquece completamente o que existe por trás disso. E o que existe por trás disso? Você. Você é você para além de todas as coisas que você pensa sobre você. E você perdeu a consciência disso que é você, sabe? Você perdeu a consciência do que você é para além desse monte de coisa que você pensava sobre você. E assim como é difícil de falar para quem sempre viveu na escuridão, explicar quem nunca conheceu a luz, o que é a luz, é difícil para explicar para quem sempre viveu na inconsciência o que é a consciência. Porque é difícil de você entender. Como é que você explica para alguém que nunca conheceu a luz, viveu a vida inteira no escuro, o que é a luz? É difícil, você não tem como explicar para a pessoa. Ela só tem como saber o que é a luz a partir do momento que ela vê a luz. E aí ela vai saber, caraca, olha a luz, agora eu consigo enxergar tudo. E com a consciência é a mesma coisa. A gente
está tão acostumado a viver no escuro da inconsciência que a gente não consegue conceber que existe a luz da consciência. E eu falo aqui para vocês e pode parecer coisa de doido, sabe? Então é mais fácil a gente explicar o que é a inconsciência. A inconsciência, a gente está completamente identificado com a voz que tem na nossa cabeça. E a gente foi dominado por essa voz. Essa voz pensa 100% do tempo, o dia inteiro. É um pensamento compulsivo, você não tem controle sobre esse pensamento. Ele é incessante, ele não para um segundo. E ele é repetitivo, é a mesma coisa sempre, sempre, sempre. Ele fica lembrando de coisas que aconteceram há 1000 anos atrás, ou tem sempre o mesmo medo. E o que é essa voz na nossa cabeça? É essa soma de duas coisas. Uma é esse fluxo incessante, repetitivo e compulsivo do pensamento, e as emoções que acompanham isso. Porque essas emoções, a emoção, ela é onde o pensamento encontra o corpo. E o pensamento, ele joga uma energia para o seu corpo, e como o seu corpo reage a esse pensamento, é a sua emoção. E a emoção, ela realimenta o pensamento. Sabe, se você ficou com raiva, você teve um pensamento, porque a raiva, às vezes a gente não pensa, mas é o que chamam de pressupostos mentais, porque já está tão enraizado na nossa cabeça que a gente é como se fosse um pensamento que a gente não percebe mais. E ele gera raiva, e a raiva alimenta o pensamento, e o pensamento alimenta a raiva, que alimenta o pensamento. A gente entra num loop e não consegue mais se livrar disso. Às vezes a gente fica dias sentindo essa raiva, sentindo ansiedade, sentindo ressentimento. Às vezes a gente fica anos sentindo o ressentimento de uma pessoa que já morreu, sabe? E como que a gente vai se livrar disso? Porque a gente não tem consciência o suficiente para se livrar disso. A gente tendo consciência de que a gente não é esse fluxo incessante de pensamento, a gente consegue se livrar dele assim. Ele ameaça aparecer, a gente percebe e ele se dissolve. A gente está livre disso, porque quem vai escolher esse sofrimento para si de raiva, de ansiedade, de tudo? Ninguém em sã consciência, conscientemente, escolheria esses sofrimentos para si. Então, a gente não tem controle dessa voz. Ou você tem controle? Você consegue parar essa voz quando você quer? Quando ela começa a falar, você consegue parar? A gente, em geral, não consegue. Mesmo as pessoas que estão conscientes não têm 100% de controle sobre essa voz. Essa voz vem. A diferença é que quando você está consciente, você não está mais inconsciente, não existe mais essa identificação com essa voz. Você percebe a voz, ela não tem mais controle sobre você. Você consegue desviar a sua atenção dela e ela para. E você consegue ter momentos de mente vazia, de mente serena. E é aí onde mora a paz, é aí onde mora a plenitude, é aí onde tudo se revela. É no silêncio da mente. Mas a gente está tão acostumado, é igual isso aqui. É tanto barulho mental que a gente não consegue ver a consciência que tem por trás. Do mesmo jeito que é tanta opinião sobre nós mesmos, que a gente não consegue perceber o que existe por trás desse monte de opinião. E essas opiniões não são mais do que pensamentos. Por isso que a gente não percebe mais quem a gente é. Porque a gente tem tanto pensamento, que a gente não consegue mais perceber o espaço vazio que existe por trás desse pensamento, que é o que a gente de fato é, que é a nossa consciência. E tem uma que falam que é a alegoria da caverna de Platão, que Platão diz que foi Sócrates que falou sobre isso, que é o seguinte. Eu vou colocar uma imagem aqui para facilitar a gente perceber. Ele diz que existe uma caverna hipotética em que as pessoas estão presas no fundo da caverna e olhando para a parede do fundo da caverna. E na entrada da caverna tem uma fogueira
e onde passam imagens na frente dessa fogueira, e tudo que essas pessoas que estão presas no fundo da caverna conseguem ver são essas pálidas sombras das coisas que estão sendo projetadas na parede. E quem está lá no fundo da caverna não conhece outra coisa, não faz a menor ideia de que existe outra coisa e de que aquilo que eles estão vendo é ilusão. Para eles, aquilo ali é a única verdade. Eles não conhecem mais nada. E eles interagem entre eles, eles ficam bons em diferenciar as imagens e o caramba. Só que em determinado momento, uma dessas pessoas se solta. E ela conhece o lado de fora da caverna. E a princípio, quando ela sai, a luz do sol, ela tá assustada, ela não conhece aquilo, meu Deus, o que é isso? E aí ela conhece a verdade, ela conhece a realidade como ela é, sabe, cheia de cor, cheia de movimento, vê as plantas, vê os animais, e ela fica deslumbrada, ela se sente no paraíso. Em determinado momento ela lembra, cara, e as pessoas que estão lá dentro presas na caverna? Elas estão vivendo aquilo achando que aquilo é realidade, sabe? Elas precisam saber que aquilo não é a realidade. Elas precisam saber que existe alguma coisa para além daquilo, sabe? Que é a verdade. E essa pessoa que saiu volta para dentro da caverna. E quando ela volta para dentro da caverna e fala para as outras pessoas acham que ela enlouqueceu, que ela surtou. Esse cara é maluco. Por vir falar que existe outra coisa para além disso, ele não consegue ver a verdade. E ele começa a virar chacota, as pessoas, ele já não tem mais a visão para aquela penumbra, e aí ele não consegue mais perceber a realidade do jeito que as pessoas que estão trancadas na caverna. Na questão da alegoria, no final, esse cara que saiu e voltou para avisar as pessoas de que existia alguma coisa para além daquilo, que aquilo que as pessoas estavam vivendo e achando que era realidade era na verdade uma ilusão, eles acabam matando essa pessoa que saiu, porque eles pensam, cara, se a gente sair a gente vai ficar maluco assim também, a gente não pode deixar que ninguém se contamine por essa loucura e saia daqui. E aí isso me lembra também um filme que, tipo assim, eu não gostava desse filme. Quem me lembrou desse filme foi a Cacau, que tá aí na live. Muito bem lembrado, que é o Matrix. Sabe? E no Matrix ele fala justamente disso, de você estar vivendo preso nessa inconsciência, nessa ilusão. E tem um momento que o cara oferece pro Neo as duas pílulas, a azul e a vermelha, porque uma ele continua preso na ilusão e a outra ele conhece a verdade. E quando ele conhece a verdade, é quando ele sai da Matrix e percebe que aquilo ali é tudo uma ilusão. E até o Morpheus fala para ele que as pessoas que estão presas na Matrix, elas estão tão acostumadas com aquilo, elas estão tão presas naquilo que elas vão defender aquilo com unhas e dentes. Sabe? Porque aquilo é a única realidade que elas conhecem. Elas vão defender aquilo. E é o que acontece na maioria das vezes. Foi o que fizeram com Jesus Cristo, foi o que fizeram com Sócrates, porque eles tentaram trazer para as pessoas essa realidade que existia para além da ilusão que elas estavam vivendo. E foram tirados como hereges, como malucos, como prejudiciais para a sociedade. E foram julgados e mortos por causa disso. Por isso que eu acho que sim, talvez não crucificar, porque hoje a sociedade não é mais a que era. Mas se Jesus voltasse hoje, falando as mesmas coisas que ele falava, a gente trataria ele como maluco. Porque a realidade que ele percebeu, as pessoas não conseguem perceber até hoje. Interpretaram a Bíblia de um jeito. E o que Jesus sempre falou foi com relação a isso. Que existiu uma realidade para além do que você pensa sobre você. Para você alcançar o reino dos céus, que é esse estado de espírito de paz e plenitude, você precisa abrir mão de si mesmo. E não é abrir mão do que você verdadeiramente é, se sacrificar. É abrir mão desse personagem que você acha que é o seu ego.
sabe? A gente não é o nosso ego. O ego é essa coisa à parte que faz a gente pensar que a gente está separado do todo. E a gente está preso no nosso condicionamento mental. E a gente não consegue mais agir fora desse condicionamento. E é esse condicionamento que prende a gente nessa ilusão. E o que é o condicionamento mental? O que é um condicionamento? O condicionamento, ele é relativo ao passado, sabe? É o que você está condicionado. Quando você vê uma pessoa que tem um bom condicionamento físico, significa o quê? Que durante muito tempo, lá no passado até agora, ela veio praticando, sabe, repetidamente uma atividade que proporcionou para ela esse bom condicionamento. Uma pessoa que tem uma saúde muito boa, uma pessoa que tem uma saúde muito ruim, a condição de saúde da pessoa, ela é definida pelo seu comportamento durante o tempo. A sua alimentação, se você faz exercício ou não, se você dorme direito ou não, sabe? É um acúmulo de coisas repetitivas que você vai fazendo e culmina no seu condicionamento. E o condicionamento mental é exatamente a mesma coisa. A gente fica repetindo o mesmo padrão a vida inteira, o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de pensamento. A gente vive sempre a mesma coisa. E como a nossa realidade ela é criada pelo nosso pensamento, a gente cria uma realidade proporcional ao pensamento, reafirma o nosso pensamento com essa realidade que a gente criou e fica nesse looping eterno. Enquanto a gente não conseguir sair desse condicionamento, a gente não vai criar nada de diferente. Nada de diferente. Porque como a gente viu, eu vou até botar a imagem aqui de novo, o nosso modo de pensar, ele define as nossas ações. E as nossas ações definem os nossos resultados. Então, se a gente tiver um modo de pensar extremamente condicionado, a gente não vai agir nunca de maneira diferente e a gente vai viver a vida inteira querendo resultados diferentes e tendo sempre os mesmos resultados, porque o modo de pensar não mudou, as ações não vão mudar, os resultados vão ser sempre os mesmos. E essa identificação que a gente tem com a mente, que é pensamento, a identificação que a gente tem com os nossos pensamentos, com essa voz na cabeça que é repetitiva, que é condicionada, porque a consciência ela é para além de todo esse condicionamento. Sabe, é o que eu falo, a gente vê esse pessoal da neurociência falando, porque o teu ambiente te define. O teu ambiente te define enquanto você estiver preso nesse padrão repetitivo de pensamento. Uma vez que você cria consciência, você está completamente livre desse condicionamento mental. Você não vai mais ficar reagindo automaticamente igual um robô, sabe? Como eu falei na aula passada, igual você adestrar um cachorro, que o cachorro ele não pensa, ele não tem a inteligência que a gente tem. Ele associa uma reação a um determinado estímulo. Toda vez que ele recebe aquele estímulo, ele tem determinada reação. E não difere muito da gente quando a gente está condicionado. Porque é isso, a gente vai recebendo os mesmos estímulos e reagindo sempre do mesmo jeito. A única maneira da gente parar com isso é criando consciência da nossa própria consciência, deixando a inconsciência de lado. E essa identificação com a voz na cabeça, ela cria o medo. E todo sofrimento é de uma maneira ou de outra baseado no medo, sabe? Minha filhotinha Lavanda. Se alguém fala alguma coisa para você e você se sente ofendido, essa ofensa vem do medo de você ser inferiorizado, sabe? De você se sentir inferior. Porque é assim que o ego funciona, sabe? Se você tá ansioso, muitas vezes é por medo do que vai acontecer, sabe? Então, praticamente todos os nossos sofrimentos, o sofrimento base deles é o medo.
E o que que a mente faz? A mente, ela quer automatizar... Ô, Lavandinha, meu amor. Ela quer automatizar ao máximo as situações em que ela se sente segura, porque ela quer justamente evitar o medo. Só que percebe como é um processo cíclico, insano, porque a mente quer evitar o medo que é causado pela identificação com ela. Então a mente cria esse looping justamente porque se você sair desse condicionamento, a mente morre, sabe? De certa forma, é um meio de sobrevivência da gente. Só que a gente pode viver para fora disso. A gente tem consciência do que tem perigo real ou não pra gente, sabe? A gente sabe que se a gente for falar em público, para um público imenso no auditório, não existe um perigo real nisso. Ah, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Você só vai ter esse medo se você não tiver enraizado no que você realmente é. Se você estiver precisando da opinião das pessoas, para você ter uma opinião sobre si. O ego, que é o que causa isso, sabe? Essa voz na cabeça, ela é regida pelo ego. O ego é essa sensação de separação. O ego, ele precisa de um oposto para existir, sabe? O ego, ele precisa de uma oposição e a gente precisa estar sempre, ele está sempre se comparando. Quer ver? Eu vou dar fazer uma ilustração. Esse aqui é você. Não tem nenhuma opinião nesse momento aqui sobre você. Você é o que você é. Você poderia dizer que você é grande, que você é pequeno, ou olha só para o boneco, não precisa ser você. Ele é. Ele não está sozinho, ele não é nem grande nem pequeno, ele é. Ele é um boneco. Mas agora, ele é grande ou pequeno? Agora você tem uma comparação. O ego tem com quem se comparar. Poxa, olha, ele é menor do que eu. Então eu sou maior. E aí o ego se enche. Só que pode acontecer de aparecer alguém maior que você. E se um dia você encontrar com a pessoa que é menor do que você, o ego vai estar feliz. A sua opinião sobre você é, pô, eu sou bala, eu sou brabo. Mas se no dia seguinte você encontrar a pessoa que é maior do que você vai se sentir inferior. Então é por isso que a gente está o tempo inteiro inseguro na vida com relação ao que a gente pensa da gente. Porque a gente não está baseado no que a gente é. A gente está baseado nas comparações que a gente faz. O ego precisa dessa comparação para saber quem ele é. Sem a oposição, sem o outro, o ego não tem parâmetro para saber quem ele é. Então, se você tiver dinheiro, você se sente bem até aparecer alguém que tem mais dinheiro que você. Sabe? Se você tem uma BMW, você vai se sentir bem até o cara passar de Ferrari do seu lado. E o cara que tem a Ferrari, ele vai se sentir satisfeito até o cara passar de jatinho. Então, o ego trabalha com comparação. E é por isso que o ego está sempre gerando conflito. Porque ele se baseia na comparação, no conflito. Sabe? Ele cria o conflito interno e ele cria o conflito externo. Sabe? Vamos dar uma pausinha aqui pra gente trocar uma ideia. Vocês estão entendendo até aqui, rapaziada? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver, tem 3 perguntas aqui. É o pensamento, tudo se resume
ao pensamento. Por isso que se a gente estiver livre desse pensamento, a gente está livre dessa sensação de segurança, dessa sensação de medo, dessa sensação de tudo, porque a gente não precisa mais ficar se comparando, a gente não precisa mais buscar no exterior quem a gente é. A gente sabe quem a gente é. A gente não é maior e nem menor. A gente é o que a gente é. Não existe isso. Eu quero ser melhor. Como é que eu posso ser melhor do que o outro? Você nunca vai ser melhor do que o outro. Porque é tão incomparável, sabe? Você está olhando por um aspecto, mas é tão incomparável, sabe? A profundidade do que é ser melhor ou pior, sabe? Eu posso ser melhor do que o outro correndo, eu sou mais rápido que o outro, mas ele pode ser melhor do que eu nadando. Então o que é ser melhor um que o outro? Não existe isso, é uma ilusão. E por ser uma ilusão e a gente basear a nossa vida nessa ilusão, é que a gente sofre tanto. E a gente está inconsciente vivendo essa ilusão. Quando você está consciente, você percebe essa ilusão. Pensa num sonho, por exemplo. Vocês já tiveram um sonho vívido em alguma vez na vida, que parece que aquilo está tudo acontecendo de verdade. E você começa a se desesperar no sonho, porque às vezes está acontecendo alguma coisa horrível no sonho, e você está desesperado no sonho. Em determinado momento você pensa, caraca, isso é um sonho. E quando você cria a sensação, a consciência dentro do sonho, quando você cria a consciência dentro do sonho de que aquilo é um sonho, de que aquilo é uma ilusão e não é real, todo aquele desespero que você estava vivendo na situação do sonho para, sabe? E muitas vezes é o momento que a gente desperta. E na vida não é diferente, sabe? É porque na maior parte do tempo as pessoas estão vivendo um sonho que existe a inconsciência comum, a inconsciência profunda e a consciência. São 3 níveis, assim, a grosso modo. Total sentido, o ego é para estar ali recebendo cuidado e sendo visto, porque existe. O ego é a ilusão. A inconsciência, ela é a ilusão da gente acreditando que é o ego, que é as coisas que a gente pensa da gente, que existe essa necessidade de buscar a nossa identidade na comparação com o outro, no adversário, numa questão de oposição. Mas vamos voltar para a questão da inconsciência. A maior parte das pessoas vivem na inconsciência comum, que gera um leve desconforto na vida. Você se irrita com uma coisa ali, você se irrita com uma coisa ali, se chateia, fica um pouco ansioso, mas dá para viver. Tanto que a maioria das pessoas consegue viver nessa inconsciência comum. Só que quando você vive na inconsciência comum, se aparece um obstáculo, a tendência é você ir para a inconsciência profunda. E quando você vai para a inconsciência profunda é quando você entra em depressão, é quando você começa a ter crise de pânico. E uma vez que você está na inconsciência profunda, é difícil de você sair de lá. E enquanto você está vivendo na inconsciência comum, a tendência é sempre você ter picos de inconsciência profunda. E você vai, sempre que aparece um desafio, esse desafio te empurra para a inconsciência profunda. Quando a gente começa a ter consciência, a gente está vivendo na inconsciência comum e começa a ter lapsos de consciência, em vez de picos de consciência, em vez de ter picos de inconsciência profunda. E conforme a gente vai tendo esses picos, a gente vai criando consciência. E quando aparece um desafio, esse desafio não leva mais a gente para a inconsciência profunda. Esse desafio, ele cria mais consciência. Porque no nível da consciência, tudo que é tocado pela consciência cria mais consciência. Tudo que é tocado pela luz se torna luz. E onde é que eu quero chegar? Aí eu volto para a questão do sonho. Se a gente está vivendo um sonho agradável, um sonho normal, Clebinho, que saudade do Clebinho, cara. Enquanto a gente está vivendo nessa inconsciência
normal, é como se a gente estivesse tendo um sonho agradável. Não é bom, não é ruim, ele é o que é. Mas quando a gente está tendo um pesadelo, que é comparável a gente estar numa inconsciência profunda, sofrendo muito, a gente tem uma tendência maior a despertar, sabe? A gente tem uma motivação maior para despertar e sair daquele sonho. E é o que acontece muitas vezes com as pessoas que despertam, e foi o meu caso, sabe? Às vezes você está vivendo uma vida tão sofrida, sabe? Não é que a vida esteja ruim, a minha vida não estava, eu era, sabe, reconhecido na carreira que eu sonhei para mim, sabe, eu era dos principais do meu meio, eu ganhava bem, eu tinha tudo que eu quis na minha vida. Mas a minha insatisfação, o meu sofrimento, era porque eu estava perdido de mim. Eu tinha perdido essa consciência, estava enxergando o mundo completamente diferente. Eu estava preso no fundo da caverna, achando que aquelas coisas que estavam aparecendo no fundo da caverna eram reais. Eu só via monstros, eu via coisas horrorosas, sabe? E quando você está vivendo esse pesadelo, você quer despertar, sabe? Você está... Qualquer situação, você está procurando um caminho. Você quer acreditar que aquilo ali não é verdade quando você está nesse mar de sofrimento. Você fica olhando e fala, cara, isso não pode ser verdade, isso não pode ser verdade, não é possível que a vida seja isso. E de repente, você está querendo despertar, e de repente você desperta. E aí você percebe que aquele sofrimento todo, ele era uma ilusão, e você despertou daquilo. E você cria consciência da ilusão, assim como quando você está no sonho vívido, você cria consciência de que é um sonho, as coisas param de criar sentimento ruim. Na vida é a mesma coisa. Quando você percebe a ilusão, sai da inconsciência e cria consciência da ilusão, as coisas nunca mais te causam esses sofrimentos. Você ainda vai ter uns lapsos de raiva, você ainda vai ter uns lapsos de tristeza, mas aquilo não vai te arrastar para a inconsciência profunda. Você vai aprendendo a lidar com aquilo, a ter cada vez mais consciência. Então vamos voltar um pouquinho aqui pro conteúdo que eu tinha programado, que eu tenho a minha colinha aqui, para não me perder no caminho, que eu gosto de falar. Se deixar, vou desativar os comentários aqui de novo, para a gente dar continuidade. Por que a gente gosta tanto de colocar defeito nos outros? Por que a gente gosta tanto de colocar defeito nos outros? E a gente pode perceber que as pessoas que mais colocam defeito nos outros são as pessoas que mais sofrem. São as pessoas que têm uma percepção de si mais apequenada. Por quê? Porque a gente coloca defeito nos outros, a gente fica procurando defeito nos outros para a gente ter uma sensação de superioridade. Porque a gente se acha tão pequeno que a gente precisa ver defeito em todo mundo, voltando para aquela questão da comparação, inconsciente isso, tá? As pessoas não fazem isso por mal. As pessoas não fazem isso por mal. Eu fazia isso. Eu via só defeito em tudo. Eu trabalhava com música, as pessoas me mostravam música, eu só via defeito no trabalho dos outros. Por quê? Porque eu queria, de alguma maneira inconsciente, me achar superior àquelas pessoas. Porque se eu visse as qualidades, nessa de comparar, eu ia achar que a pessoa era melhor do que eu e ia me sentir apequenado. Hoje eu não preciso mais disso. Porque eu já tenho certeza de quem eu sou. Eu não dependo mais disso para ter uma percepção de mim. E é por isso que a gente fica sempre procurando defeito nos outros. Só que o que acontece? Em determinado momento, a gente começa a achar que esses defeitos são a personalidade dos outros. Assim como a gente acha que os nossos defeitos definem a nossa personalidade, a gente
enxerga e muitas vezes cria o defeito onde não tem, sabe? Muitas vezes a gente cria o defeito onde não tem e a gente atribui isso, sabe, a outra pessoa como se fosse a identidade dela. E a gente passa a ter ranço daquela pessoa. A gente enxerga a inconsciência dos outros e a gente define a pessoa como a inconsciência dela. Depois que você cria consciência, você percebe isso, que as coisas que as pessoas fazem são reações, assim como você muito provavelmente já tomou atitudes na sua vida que você não queria tomar, mas você foi levado a tomar aquela atitude, sabe? Eu já tive situações em que eu traí ex-companheiras minhas. E aquilo me torturava. Por quê? Porque eu não queria ter feito aquilo. Mas por que eu fiz? Porque eu era um safado? Um canalha? Não. Eu tinha uma noção tão apequenada de mim, eu me sentia tão pouco homem, que às vezes apareciam as situações e eu me permitia viver aquilo porque eu queria provar pra mim que eu não era aquele bosta que eu era, sabe, que eu era homem. Eu queria provar que eu era homem, eu precisava disso pra provar que eu era alguém. Hoje eu não preciso disso, sabe, hoje eu não preciso. E aí as situações ganham leveza. Mas onde é que eu quero chegar? As pessoas, e você também deve ter agido muito baseado na sua inconsciência e fez coisas que você não queria fazer e depois ficou com dor na consciência, porque a sua consciência, ela tá ali desde o dia que você nasceu até o último dia da sua vida. Ela tá observando tudo que você faz. E essa angústia que a gente sente, esse desconforto, porque todo desconforto é o nosso corpo avisando que tem alguma coisa errada, sabe? Se eu tô com dor no dente, é o meu corpo avisando que tem alguma coisa errada no meu dente, sabe? Eu acho que meu dedo ainda dói para dobrar. É o quê? Porque meu corpo está avisando que ainda tem alguma coisa errada no meu dedo. Então, esse desconforto que a gente sente é a nossa consciência avisando pra gente que tem alguma coisa muito errada no nosso modo de agir, no nosso modo de perceber. É tipo assim, é chamando a sua atenção. Cara, presta atenção no que tu tá fazendo com a sua vida. E a gente age nessa inconsciência. E as outras pessoas também. E a gente pega a inconsciência do outro e transforma isso na personalidade do outro. A gente começa a criar ódio, criar rancor. Pô, é isso que o ego adora, né? Esse falso eu interior que a gente tem, é isso que ele adora. Criar um inimigo para poder... eu tô certo e ele tá errado. Você começa a criar a situação que eu tô certo e o outro tá errado. Só que o que acontece com isso? Isso vai criando uns sentimentos muito ruins na gente. Porque o corpo humano, ele é de certa forma um mecanismo controlador de energia. Então ele cria a energia, ele armazena essa energia e ele utiliza essa energia. Então se você vive nessa raiva constante, essa ansiedade constante, isso vai te gerando uma energia dentro de você. E você vai armazenando essa energia. E na hora que você precisa usar a energia para fazer alguma coisa, você só tem essa energia ruim, contaminada dentro de você. E o que isso faz? Isso vai se tornando uma emoção ruim, isso vai se tornando uma emoção ruim, e aí você não consegue dissipar isso. E como você não consegue dissipar, tem gente que não consegue lidar com essa energia negativa dentro, e não é negativa de menos, sabe? Abaixo de zero, é negativa de negação, porque isso tudo vem da negação, de você negar a realidade, de você negar todas as situações. Isso cria uma energia negativa, que vem da negação. E essa energia não tem para onde ir. Tem gente que começa a agredir, desconta essa energia de alguma maneira, mas também não desconta tudo. Uma parte dessa energia, ela vem para cá e se transforma em pensamento. A outra parte dessa energia fica guardada e se transforma no corpo de dor, que eu vou falar mais à frente numa outra live dessa série. E aí essa energia vem para o pensamento. Esse pensamento
vai criando mais energia. E de novo, uma parte da energia vem pro pensamento, realimenta, a outra vai ficando guardada. E a gente vai criando isso. E sabe, isso vai deixando a gente cada vez mais reativo, cada vez mais identificado com essa ilusão da gente ser o ego. Sabe, dessa separação de que a gente precisa estar certo e o outro está errado. Porque tudo começa nas relações entre as pessoas, começa a gente percebendo o defeito, sabe? Por exemplo, seu marido ou a sua esposa ou seu filho vai no banheiro, toda vez que vai no banheiro esquece de dar descarga. Você chega lá, tem aquele submarino lá te esperando. Aí você começa, toda vez, aí você começa a perceber, não sabe dar descarga, nunca dá descarga. Depois você começa com as queixas, cara, de novo, mais uma vez, caramba. E aí você começa a se queixar com a pessoa. Para de fazer isso, cara. Toda vez você vai no banheiro, você deixa aquele submarino lá na água, cara. Para com isso. Aí depois chega no estágio que você começa a rotular, sabe? Que aí a pessoa sai e fala, tem até um porco mesmo, é tão imundo, um nojento, asqueroso. Toda vez eu tenho que ver isso. Cruz credo, coisa horrorosa. Você é um porco mesmo, imundo. E aí a relação já começa a ficar ruim. Aí você só começa a enxergar a pessoa como esse rótulo de porco, imundo, asqueroso. Depois disso, começa a descer mais o nível, sabe? Começa a vir um xingamento, às vezes só mental, mas começa a vir um xingamento, sabe? E por último nível, se instala a violência. Dependendo da situação, pode ser só uma violência exagerada, verbal, ou muitas vezes se torna uma violência física. Porque a gente começou a basear a personalidade daquela pessoa em um defeito que a gente achou. E, sabe, porque você não aceita. Por isso que é negativo. Você está negando aquilo, você não aceita. E a negatividade da não aceitação, você está sempre negando tudo, é o que gera essa energia. Não é uma energia negativa de tem demônio, ou tem. Não, é uma energia negativa de negação. Ela cria esse incômodo, porque está indo de encontro com o que deveria ser. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Porque nesse processo que eu acabei de falar, ele é acompanhado de emoções. E conforme a gente vai progredindo nesse processo, as emoções vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais incômodas, cada vez mais negativas. Isso vai criando todo aquele ciclo que eu já falei, de uma parte se armazena, a outra vai para o pensamento e recria, e o caramba. Como mais tarde eu vou explicar o que é o corpo de dor e como que esse processo te transforma naquele monstro que as pessoas falam, caramba, fulano era tão bonzinho, como é que ele surtou e matou alguém? É porque essa energia vai acumulando, ela se torna como se fosse uma entidade dentro de você, que é o corpo de dor. E uma vez que essa entidade acorde, como você está inconsciente, completamente inconsciente, sabe? Eu sei, eu já fiz coisas que eu pensei, caraca, eu parava assim, como é que eu fiz aquilo? Você está profundamente inconsciente. A entidade tomou conta de você, você é incapaz de tomar qualquer atitude contra aquela entidade. E a gente tem que entender que a reclamação, ela nunca está a serviço da mudança. A reclamação, ela está sempre a serviço do ego. Porque quando você reclama, você está sempre de certa forma insinuando que você está certo e o outro está errado. Quando você reclama com Deus, eu estou certo, Deus está errado. Quando você reclama da situação, eu estou certo, as circunstâncias estão erradas.
Então a reclamação, ela nunca está a serviço da mudança. A reclamação, ela sempre está a serviço do ego, para reforçar o ego. Porque quando você reclama, você está vindo desse falso eu interior, que a gente quer acabar com ele, que é a inconsciência, sabe? Ela parte disso. E quando a gente reclama, a gente reforça isso. A sensação de que eu tô certo. A gente cria uma oposição. É o que eu falei lá atrás. Que o ego, ele trabalha com a oposição. Aqui tô eu e ali tá a situação. Aqui tô eu, ali tá a outra pessoa. Então, para eu me fortalecer, eu tenho que estar certo e o outro tá errado. E por isso eu reclamo. E se a gente tá reclamando assim, será que existe uma verdade nisso? Será que existe uma verdade pela qual a gente pode se basear na nossa vida, sabe? E tomar todas as nossas decisões baseadas nessa verdade, sabe? E se existe essa verdade? Aonde está essa verdade? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que existem dois tipos de verdade. A verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade absoluta, ela é o fato. E o fato, ele é neutro, ele é simples e ele é verificável. A verdade relativa, ela depende de um ponto de vista. Não é que seja mentira, mas ela depende de um ponto de vista. E eu vou mostrar aqui para vocês também com umas imagens como é que funciona essa ideia do ponto de vista da verdade relativa e da verdade absoluta. Esse cara está olhando para o número que está apontando, é um 6. E é verdade. Ninguém pode contestar que é mentira o que ele está falando. É um 6. Ali, é o número, do ponto de vista dele, é aquilo, é a verdade dele. Sabe? Essa é a verdade relativa. Você vê a situação, você interpreta a situação, você rotula a situação e ela passa a ser, de certa forma, uma verdade, não é mentira. Sabe? Mas essa é a verdade relativa. Porque se a gente vier para cá, quem está certo? Qual é a verdade nessa situação? Sabe? Não existe como argumentar. E o que o ego vai fazer é querer debater, porque o ego precisa estar certo. Se ele aceitar que o cara que falou o 9 está certo, ele vai estar se colocando na posição de errado. Ele não quer se colocar na posição de errado. Sabe? Se o cara que falar que está vendo o 9 falar que o 6 está certo, ele vai estar pensando que ele está errado. E o ego não quer estar errado. E como é que a gente resolve essa situação? É por isso que tem tanto conflito. Porque nenhuma verdade porque a verdade não precisa de defesa. Sabe? Deixa eu tirar um pouquinho aqui. A verdade, ela não precisa de defesa. Não precisa que você defenda a verdade. Sabe? A verdade absoluta, ela não precisa de defesa. A verdade relativa, ela precisa. Porque você precisa ficar provando para o outro o seu ponto de vista. Por que aquela sua verdade é mais verdade do que o outro? E aí começam os conflitos. Sabe? Só que qual é a questão? A gente está aqui. Os dois estão ali e essa é a verdade relativa. Nenhum dos dois está mentindo. Sabe? Mas também nenhum dos dois está enxergando a verdade absoluta. E qual é a verdade absoluta? Eu vou te mostrar agora qual é a verdade absoluta. Essa é a verdade absoluta. As coisas são o que são. Para além do seu ponto de vista, para além do seu julgamento, para além do seu rótulo, as coisas são o que são. Quando você coloca o seu ponto de vista em cima, é que as coisas começam a ser relativizadas, sabe? Quando você coloca o seu viés em cima, você enxerga as coisas enviesadas,
A verdade é isso. É o fato neutro, simples e verificável. É apenas isso. Qualquer outra coisa é um ponto de vista, é uma verdade relativa. E quando Jesus fala, conheça a verdade e a verdade vos libertará, é você passar a ver a vida para além desses conceitos. É para você ver a vida como ela é de verdade. E quando você vê a vida como ela é de verdade, para além dos conceitos, aí você desperta, você está consciente. Você percebe o que você não é. Porque quando você cria consciência do que você não é, você percebe o que você é de verdade. Vocês estão... Vamos lá, rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui. Enquanto eu bebo uma aguinha. Não sei quem está aí desde o início, quem já entrou e quem já saiu. O que vocês estão achando? Está fazendo sentido para vocês? Está trazendo alguma clareza para a vida de vocês? Que a minha intenção aqui é só que vocês sintam isso, que vocês tenham paz, que vocês tenham clareza, que crie essa sabedoria na vida de vocês. E eu tô aqui, vou estar aqui toda quarta-feira, às 20h30, fazendo essa série, na esperança que vocês entendam tudo isso, porque isso é libertador. Eu falo isso com vocês, não quero que a minha história me defina, porque a minha história não me define, mas de certa forma eu não falo isso porque eu li nos livros. Eu fui procurar informação sobre isso depois de ter passado a experiência, porque eu não entendi exatamente o que estava acontecendo comigo. Por que antes eu era tão ansioso, tão desesperado, sofria tanto, e de repente eu encontrei uma calma. Eu precisava entender melhor o que estava acontecendo. E aí eu busquei informação até para conseguir trazer isso de uma forma mais clara e elucidativa. A Nina falou que está passando de forma esclarecedora. A Fabiana falou que gostou dessa parte. Eu espero de verdade que isso esteja fazendo bastante sentido. E se não estiver fazendo sentido agora, vamos tentando entender isso, sabe? Vai aceitando. Como eu falei, é difícil de falar sobre a luz para quem sempre viveu na escuridão. Muitas coisas nesse momento podem não fazer sentido, mas com o tempo, a gente conversando bastante aqui, as coisas vão se encaixando. Não quero dizer que no final a conta fecha, porque isso é mentira. A gente acha que tem que sofrer agora porque no final a conta fecha. Não, mas é um processo, sabe? E a gente vai caminhando aos poucos. Como eu falei no início, a gente está vivendo na inconsciência comum, e a gente vai tendo picos de consciência. E esses picos, aos poucos, vão ficando mais constantes. E até um determinado momento em que a consciência ela vai dominar muito mais do que a inconsciência. Jesus falou e até hoje pouca gente entende o que é verdade. É porque as pessoas tentaram entender o que Jesus falou de maneira conceitual, com a mente. Tentaram encaixar as coisas que Jesus falou na percepção. Por exemplo, Jesus fala do reino dos céus. O que você pensar no céu? O céu é uma coisa que a gente nomeia, mas que ela não existe, né? O céu não existe. Você não consegue pegar o céu, tem um pedacinho de céu. O céu é um espaço vazio, sabe? Ele é uma coisa que tem nome, mas não existe. E é a sensação que você sente dentro de você. É um vazio, um silêncio, e onde tem a paz, sabe? E o que existe dentro da gente, a gente pode nomear, mas não é físico, sabe? Só que as pessoas querem trazer para dentro dos conceitos. E fica difícil de você conseguir entender isso enquanto está preso nos conceitos. A gente precisa ir aos poucos quebrando esses conceitos
para trazer clareza. Você usa alguma técnica para manter a consciência durante o dia? Lucas Galo Monteiro, meu grande amigo, tô com saudade de tu. Então, a técnica para manter a consciência durante o dia é a presença, que eu vou falar, não sei se, não, a próxima eu vou falar sobre insatisfação e inveja, e depois eu vou falar sobre a consciência e presença, porque a presença ela é basicamente a consciência em si. Por quê? Quando a gente está inconsciente vivendo da mente, o que acontece? A gente está preso no pensamento. Hoje eu ando na rua, até comentei com a Nina, você vê as pessoas com o olhar perdido, elas não estão no momento presente. Elas estão perdidas na mente, ou pensando alguma coisa que aconteceu no passado, remoendo alguma coisa que aconteceu no passado, sofrendo por alguma coisa que aconteceu no passado, ou pensando no futuro, sabe? E momentos pequenos. Por exemplo, às vezes a gente tá lavando a louça e já tá pensando, cara, quando eu sair daqui eu vou tomar banho e depois do banho eu vou fazer isso. E tipo assim, às vezes a gente lava a louça de qualquer jeito porque a gente não tá presente para aquilo ali. Sabe? Aí você tá escovando o dente, você não tá presente no que tá escovando o dente, você já tá pensando no que você vai fazer depois. Às vezes esses pequenos lapsos, porque o que acontece? O nosso maior ressentimento acaba sendo com o momento presente. E a gente nunca vive o momento presente. A gente transforma o momento presente geralmente em 3 coisas: um meio para alcançar um fim, um inimigo, ou o que está te impedindo de alcançar o que você quer. Se não fosse isso que está acontecendo agora, eu seria feliz. Ou então, sabe, você está querendo fazer aquele negócio, você não está com saco de fazer aquilo, porque você já está pensando no que você vai fazer logo em seguida. Ou então ele é o seu inimigo, eu odeio isso que está acontecendo na minha vida agora. E a gente foge o tempo inteiro do momento presente. E a presença... Esses gatos estão... E a presença é você se trazer para o momento... Até a lavanda ficou bolada aqui com os gatos brigando lá fora. A presença é você se trazer para o momento presente, sabe? E aquilo que eu falei, o momento presente não é ficar... Você olhou para a árvore, a folha caiu, você falou, a folha caiu. Aí o cachorro passou, você falou, o cachorro passou. Não, ainda assim isso é passado. A presença é um estado sem pensamento. Você está vivendo 100% no presente. E quando a gente vive exclusivamente no presente, a gente não tem esse movimento mental. E a gente está presente também para esse movimento mental. Porque o que acontece? Eu penso, sabe? Quer dizer, eu penso e tem horas que a cabeça pensa por mim. Vem aquele fluxo de pensamento. Se eu não estiver presente para esse fluxo de pensamento, ele me agarra pela manga e me leva embora. Quando eu vejo, eu estou ansioso, ou com raiva, ou triste. Eu estou presente para aquele pensamento. Quando o pensamento aparece, eu estou consciente de que eu não sou o pensamento. Eu estou presente para ali. E aí eu tenho a opção, eu faço a escolha consciente de focar a minha atenção no momento presente, em vez de focar a minha atenção no pensamento. Isso é um treino que a gente... Quer dizer, de certa forma é um treino. Sabe, a meditação ajuda muito nisso. Porque a meditação, tem pessoal que fala de meditação guiada, meditação isso, com musiquinha, mas a meditação é basicamente você matar a sua mente de fome. Você tá ali no momento presente, sem estímulo visual, sem estímulo auditivo, sem nenhum outro tipo de estímulo. E a sua mente vai ficar desesperada querendo estímulo. E você vai estar ali podendo perceber esse movimento mental. E você percebendo esse movimento mental, você vai criando consciência de que você não é ele. Quanto mais consciência você cria de que você não é esse movimento mental, mais livre dele você se torna. E toda vez que ele tenta te puxar pela gola pela manga da camisa e te arrastar, você vai estar presente para ele. Você fala, não, eu não sou esse pensamento. Porque o que acontece é que a gente tenta lutar contra o pensamento. E lutar contra o pensamento não adianta.
Porque quando a gente luta contra o pensamento, a gente está pensando, não queria, não devia estar pensando isso, não era para eu pensar isso, que pensamento horrível. A gente está julgando o pensamento. E quem julga é a mente. Quem diz o que é bom e o que é ruim é a mente. Então, se você tenta combater o seu pensamento que você acha que é ruim e indesejado, você está usando a mente contra a mente. Então, você não está enfraquecendo a mente, você está fortalecendo a mente. Porque a mente se divide em duas. E aí você acha que tem um anjinho bom e tem um anjinho ruim. Mas é a mesma voz, ela só está dividida em duas. Ela vai causar o mesmo problema. Ela vai atuar, mesmo que seja a voz boa, ela vai atuar de qualquer maneira em cima do seu condicionamento. Você está presente para se livrar dessa voz e sair da inconsciência, você precisa estar presente para o pensamento quando ele aparecer. Você precisa estar presente para a emoção quando ela aparecer. E ter consciência, não pensar. É como eu falei da mão. Se você pensar, abre, 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 a mão não pensa. A mão não abre, porque quem abre, quem tem o poder de abrir é a consciência. Sabe? Eu posso falar, fica fechada a mão. Não, mão, fica fechada. E mesmo assim, abrir. Isso te dá uma clareza do que é a mente, o que é a consciência. O pensamento não serve de nada se você estiver consciente dele. Se você não estiver consciente dele, ele te carrega. Mas se você estiver consciente, é isso. Abre, abre, vai que abre, abre. Não abre. Porque você está consciente do pensamento. Quando você estiver consciente de todos os seus pensamentos, nenhum pensamento te carrega mais. Então, me perdi um pouquinho aqui. Eu vou voltar para falar da verdade. Porque eu falei, mostrei para vocês, vou desativar aqui um pouquinho que eu vou entrar de novo no conteúdo. Então a gente viu que existe uma verdade que é absoluta. E onde que a gente pode encontrar essa verdade absoluta? É mais fácil dizer onde a gente não pode encontrar. Sabe, a gente não pode encontrar em crenças, em ideologias, a gente não pode encontrar em leis, a gente não consegue encontrar em histórias, porque tudo isso é pensamento. Tudo isso é pensamento. E o pensamento ele nunca pode ser a verdade. No máximo, ele pode apontar para a verdade, mas o pensamento nunca pode ser a verdade. Nunca, nunca. O pensamento ele é sempre um julgamento. É aquela questão. O pensamento ele é o cara que está dizendo 6, ele é o cara que está dizendo 9. Ele pode apontar para a verdade, mas a verdade ele não pode ser. A verdade é aquele desenho ali no chão, independente do julgamento, sabe? E as pessoas, quando elas estão inconscientes da verdade absoluta, quando a gente está inconsciente da verdade absoluta, a gente vive na verdade relativa. E a verdade relativa ela é a ilusão. E a gente começa a viver a partir dessas ideias, desses conceitos, dessas opiniões. E isso não é verdade. Por isso que é uma ilusão. Porque tudo que a gente enxerga, por exemplo, vou voltar lá naquela imagem. Vou colocar só esse. A verdade absoluta é o que está no chão. A verdade relativa é o julgamento que ele está falando e dizendo que é um 6. Mas não precisa nem ser um 6. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser, sei lá, um G. Sabe? Pode ser um 9. E você pega a realidade, interpreta ela do seu jeito e vive a partir dessa interpretação. Mas o que você vive não é a verdade. É como lá na caverna do Platão. Sabe? A gente só está vendo as pálidas sombras da realidade. A realidade mesmo, a gente não está vendo. E a gente acha, por isso que a vida perde a graça, por isso que a vida perde o encanto, por isso que a vida se torna uma coisa horrível. A gente começa a odiar a nossa vida, porque a gente enxerga a vida a partir dos nossos julgamentos. Os nossos julgamentos, eles vêm a partir da nossa noção de eu. E a nossa noção de eu, em geral, é muito apequenada. Por que a nossa noção de eu é tão pequena? Porque o que a mente faz? A gente
é um ser infinito, sabe? A nossa consciência não tem forma. O que não tem forma não tem nem início e nem fim. O que não tem início e nem fim é infinito. Então a nossa consciência é infinita. Por isso que existe a plenitude, a abundância, porque a consciência ela é infinita. Só que a mente não é capaz de lidar com o infinito, porque a mente é finita, a mente é limitada. Então o que a mente faz? Ela reduz a nossa noção de eu, para caber na mente. A mente reduz a gente para uma coisa pequenininha para a gente poder caber na mente. Isso não é muita coisa. Isso é muito pequeno. Por mais que fosse muito grande, o que é o muito grande perto do infinito? Sabe? A gente está tentando se reduzir o máximo possível para caber na mente. E a mente não consegue entender a consciência justamente por isso. Porque a mente ela trabalha com tudo limitado, tudo fechado, rótulos. Ela pega as coisas, bota dentro de uma caixinha, rotula e fala, agora eu sei o que é isso. A consciência é para além disso. É muito para além disso. Sabe? E aí você vive a vida de verdade. Você vive as coisas com vivacidade. Você não está preso mais no mundo conceitual, no mundo do julgamento, o que é bom, o que é ruim, o que devia estar acontecendo, o que não devia estar acontecendo. Eu sei que parece papo de filosofia barata. Mas não é uma coisa que você alcança com o pensamento. É uma coisa que você experimenta. Sabe? É igual a questão da maçã. A gente pode saber muita coisa sobre a maçã, estudar tudo, saber como ela cresce, a diferença de uma para outra, mas a gente só vai conhecer a maçã de fato quando a gente experimentar a maçã. Então eu posso falar sobre a consciência e parecer papo de maluco, mas é porque a gente só vai ter noção do que se trata a consciência quando a gente experimentar a consciência. Quando a gente criar consciência dessa consciência que existe dentro da gente, a gente vai falar, meu Deus do céu, foi o que aconteceu comigo, sabe? Um estalar de dedos eu olhei e falei, tô vivendo uma mentira. Eu tava quase 15 anos abrindo mão de mim de todas as maneiras para ser o maior na minha profissão, e eu cheguei lá em cima e eu não estava satisfeito, porque o problema não era o que eu estava conseguindo ou deixando de conseguir. O problema era esse estado de espírito de insatisfação. Quando eu despertei e criei consciência da minha própria consciência, tudo aquilo se revelou uma ilusão, uma mentira. Para que eu estou querendo fazer isso? Eu estou querendo provar que eu sou alguém, eu estou querendo conquistar as coisas para me sentir alguma coisa, e eu perdi a necessidade disso. Eu encontrei quem eu era, eu não precisava mais da aprovação, não precisava mais de coisas, e foi através da experiência, sabe? É aquela questão, a pessoa que nunca conheceu a luz, eu vou ficar tentando explicar o que é a luz, a pessoa não vai entender, vai achar que eu sou maluco. Assim como o cara que saiu da caverna do Platão, ele vai voltar para falar para as outras pessoas vão achar que ele é maluco. Porque quando você está identificado com a mente, a ideia da consciência é tão inconcebível, mas é tão inconcebível de que pode existir alguma coisa para além da voz da sua cabeça, que parece que eu sou um maluco contando história, sabe? Para a imensa maioria das pessoas é inconcebível pensar que existe alguma coisa para além da voz na cabeça. Só que uma vez que você experimenta e cria consciência do que existe para além da voz na cabeça, e você conhece a vida de verdade e não a vida conceitual baseada nos rótulos, é onde você encontra a paz, a plenitude, a abundância. E aí você começa... Porque tudo que a gente cria na nossa vida, a gente cria duas vezes. A primeira vez a gente cria na nossa cabeça, a gente cria a ideia, e a segunda vez é quando a gente cria isso no mundo material. Então tudo na vida é criado duas vezes. Só que como que você vai criar dentro de você a abundância, a plenitude, a prosperidade, essas coisas todas, se você não tem isso dentro de você? Se você não tem. Outro dia eu estava conversando com a Nina, sabe, a gente falando sobre dinheiro, ela teve um insight, ela teve um despertar, sabe, porque a gente pode ter despertares com determinadas situações.
E ela teve um despertar de que, tipo assim, que a mente dela nunca tinha alcançado que era possível ganhar determinadas quantias de dinheiro. Porque a mente estava condicionada, ela só estava acostumada a pensar que era possível ganhar só até determinado nível. Além daquilo, a cabeça não conseguia nem planejar como que existiria uma possibilidade daquilo. Então, enquanto a gente não encontrar isso dentro de você, dentro da gente, a gente não vai conseguir criar isso do lado de fora. Porque a gente não tem. Não está aqui dentro. A gente não vai conseguir criar só do lado de fora. A gente precisa criar antes primeiro. Ou ter dentro da gente para transformar isso na criação. E eu queria trazer uma questão de que, tipo assim, há muito tempo atrás teve um filósofo que ele fez uma afirmação baseado no que ele pensava, que foi Descartes. Estou me enrolando, é isso? Vocês sabem o que é? René Descartes. Enfim, enrolei a língua. Que falou: penso, logo existo. Com isso, ele condicionou a nossa existência ao pensamento. O pensamento era a prova da minha existência. Só que, muito tempo depois, não sei se foi 300 anos depois, veio um outro filósofo, Jean-Paul Sartre, que falou o seguinte, que a consciência que afirma eu penso não é a mesma consciência que pensa. Existe a consciência que percebe o pensamento. Se você não percebesse o pensamento, você não teria consciência de que você pensa. Você seria como um cachorro, como um gato, que não tem consciência do próprio pensamento. Se é que existe algum pensamento ali. É automático, não existe, você é aquilo. Mas como você consegue ter consciência do pensamento? Porque tem três pontos muito importantes. A consciência existe, sabe? E a gente ter consciência do nosso pensamento é uma prova de que a consciência existe, porque a gente tem a consciência do pensamento. O segundo é que o pensamento existe, a mente existe, porque a gente pensa e a gente percebe o pensamento. E terceiro é que mente e consciência são coisas separadas. Porque senão você não conseguiria ter consciência da sua própria mente. Você simplesmente seria ela. E fé. Você não conseguiria ter consciência do que... Você não teria como saber o que está pensando, o que você está pensando. Se você sabe o que você está pensando, você não é o pensamento. Você é o que sabe o que está pensando. O que sabe o que está acontecendo na sua cabeça. Se você tem um sentimento e você sabe que você está com esse sentimento, você não é o sentimento. Você é o que sabe que tem o sentimento. E nesse momento, se você se conectar, criar raiz no que sabe, em vez de criar raiz no sentimento ou no pensamento, você cria essa distância e você está livre dele. Jesus tem a parábola do homem insensato e do homem prudente. Que o homem insensato, ele constrói a casa dele sobre a areia. E que o homem prudente, ele cavuca fundo até encontrar a rocha e constrói a sua casa sobre a rocha. As pessoas podem interpretar do jeito que quiserem, mas existe a interpretação para isso de que se você construir a sua noção de eu em cima de uma coisa que é instável, é frágil, é volátil, igual a areia, sabe, se ventar, se chover, ela muda de forma, ela não te dá estabilidade. É como você construir a sua noção de eu em cima dessas comparações, dessas opiniões que, se você se acha bonito, aparece alguma pessoa e fala que você é feio, já balançou essa sua percepção de si. Um homem prudente, ele cavuca fundo até encontrar a rocha. E a rocha é essa consciência.
É isso que não muda dentro da gente, porque o pensamento muda. Se você fosse o pensamento, quando o pensamento começasse, você ia nascer, quando o pensamento terminasse, você ia morrer junto dele. Você é a consciência que percebe as indas e vindas de todos esses pensamentos. Você é o que nunca mudou. É aquela rocha firme que não se altera. Só que a gente tem dificuldade de se perceber. Isso é estar inconsciente, você perder a consciência do que você é de verdade. E você passa a agir e viver essa verdade relativa. O despertar é basicamente você perceber essa diferença que existe entre a consciência e a mente. Isso é o despertar. Quando você cria consciência, você percebe, cria clareza dessa diferença do que é a consciência e do que é o pensamento, você está livre do pensamento para o resto da vida. A voz na cabeça ela vai enfraquecendo, ela vai enfraquecendo, ela vai enfraquecendo. Você vai vendo vida nas coisas, você vai vendo felicidade nas coisas. Você nunca mais você vai ficar reclamando das coisas. Você vai se aproximar de Deus de um jeito que você nunca imaginou que você pudesse se aproximar, porque a gente transforma Deus num conceito. Por quê? Porque como a gente vive na mente, a gente precisa encaixar Deus, reduzir Deus para ele encaixar na nossa mente. Mas você acha mesmo que Deus pode ser reduzido a um punhadinho de conceitos? Você acha que Deus mas eu sei o que é Deus? É sua verdade relativa, você não conhece Deus de verdade, sabe? É aquela questão, mas eu acredito em Deus. Tá, mas o que é acreditar? O acreditar é quando você está em dúvida. É quando você está em dúvida. Você acredita no seu pai e na sua mãe, ou você conhece o seu pai e a sua mãe? Sabe? Você acredita que o seu marido, que a sua esposa existem, ou você conhece eles? Se você não conhece, aí você passa a acreditar que pode ser, as pessoas falam, tem um satélite no espaço. Você acredita quando dizem que tem satélite no espaço, você nunca viu. Mas eles falaram, você acredita. Mas é o quê? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acredito porque falaram, eu nunca vi, mas se me falaram, eu acredito. Quando você conhece, você não precisa acreditar. E quando você sai desse modelo conceitual e que você acha que Deus é um conceito, você pode finalmente ter uma relação de verdade com Deus. Porque até então a sua relação é com um conceito, a sua relação não é com Deus. A gente não pode se relacionar com um conceito. Deus não tem como ser um conceito para caber dentro da nossa mente. E quando a gente desperta, é o fim dessa confusão. A gente para de se confundir com a voz na cabeça. A gente cria essa clareza. Você está consciente de que você não é a voz na cabeça. Enquanto você não estiver consciente de que você não é a voz na cabeça, você está inconsciente. Isso é a inconsciência. É você não ter consciência de que você não é a voz na cabeça, de que você não ter consciência de que você é a consciência por trás da voz na cabeça. E, enfim, deixa eu abrir os comentários aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém... Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido isso? Estou me esforçando o máximo aqui, gente, para vocês conseguirem ter um pouco de clareza sobre esse tipo de assunto, porque esse assunto é muito importante. É a base de tudo na nossa vida. Sabe, de todas as relações, é a base da gente conseguir construir a prosperidade, a riqueza que a gente quer, é a base da gente se dar melhor com a família, é a base da gente se dar melhor com todo mundo, é a base da gente se dar melhor com a gente mesmo, é a base da gente encontrar a nossa alegria. É a base da vida, é a vida. Você se reconectar com isso, é você se reconectar com a vida. Porque a consciência, você estar consciente é você estar presente 100%
no agora. E quando que a vida acontece? A vida acontece no agora. Não existe vida no passado. O passado só existe na mente. É uma lembrança, um cadáver de uma experiência que a gente fica carregando aqui. O passado não existe por si só. Ele só existe na mente. O futuro também não existe por si só. Ele só existe na mente. É uma projeção que a gente está fazendo no futuro. Não existe vida no passado e nem vida no futuro. A vida só existe agora. E quando você se conecta com a sua consciência e se conecta com agora, você se conecta com a vida. E você finalmente percebe a vida que tem dentro de você. O Cacau é cultura pura. Conhece descasque, conhece saco, conhece tudo. Gente, eu acho que por hoje é só. Eu acho que eu consegui, na medida do possível, passar o que eu conseguia passar sobre inconsciência. Na próxima semana a gente vai falar de insatisfação, inveja. A gente ainda está nesse ciclo, porque na vida tudo é cíclico, né? Se a gente for parar para prestar atenção na vida, tudo é cíclico, tudo é cíclico. E a questão da gente encontrar a nossa essência, que é essa consciência, é cíclico também. E a nossa missão principal é encontrar isso, sabe? É a salvação que Jesus falou. É você se conectar com a vida, você conhecer a verdade, você vai de fato conhecer Deus, você vai de fato ter uma relação com Ele, você vai se perceber, você vai perceber o que existe de divino em você. Eu era ateu até ter esse despertar. Eu não acreditava em Deus, porque eu estava preso no conceito, sabe? As pessoas falavam que Deus era isso, Deus era aquilo. Eu estava preso nesse conceito do que era Deus. E eu não me permitia acreditar em Deus. E quando isso aconteceu, sabe, eu percebi Deus em tudo quanto é lugar. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Literalmente. Enfim, eu vou voltando no ciclo. Quando a gente nasce, a gente é essência pura. A gente é essência pura. O neném não tem percepção sobre ele. O neném não sofre. Se ele tiver feito cocô, estiver incomodando, ele vai chorar. Se tiver com fome, vai estar incomodando, ele vai chorar. É aquela questão da dor. Se alguém der um soco na minha cara, vai doer o soco. Mas a dor é diferente do sofrimento. A dor é o que eu vou sentir no meu rosto. O sofrimento é eu ficar, por que ele fez isso comigo? Eu não merecia tomar esse soco. Aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Por quê? Eu vou fazer esse soco durar anos. Um soco que eu tomei, que daqui a 10 minutos não dói mais, eu vou fazer essa dor durar anos. E isso é o sofrimento. E a criança não tem isso. Porque ela é essência pura, ela é consciência pura. Ela não tem noção de nada ainda, ela nem se percebe, não sabe nem diferenciar o que é ela, o que é a mãe, sabe? E durante esse processo, a gente foi se identificando, mergulhou na inconsciência. E para a gente fechar esse ciclo, a gente precisa voltar para a essência pura, que era o que a gente era lá na infância. E quando a gente volta para a essência pura, é tão bom. E eu quero muito que vocês sintam isso. Então, gente, muitíssimo obrigado a quem ficou aqui até agora. Uma ótima noite para vocês. Até semana que vem. Um beijo grande. Deus abençoe vocês sempre. Tamo junto.